sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e a gente está conversando sobre o nosso processo eleitoral. Como é que ele chegou ao formato? Como que ele é hoje? Como que isso aconteceu? Na última aula, a gente viu alguns fatos sobre os votos, os tipos de eleições, e nós vimos aí o voto por procuração, que é uma pessoa que pode votar em nome de outras pessoas. Vimos aí tentativas de tornar o voto, a democracia algo sério, a preocupação de pessoas tirando aqueles que estavam no poder, tirando dos seus cargos um pouco antes das eleições, para evitar que essas pessoas pudessem ir lá tentar de alguma forma comprar o voto, tentar amedrontar os eleitores. E agora o tempo passa e a gente continua vendo as pessoas tentando trazer um pouco de moral, um pouco de respeito para as eleições. E aí tem mais uma medida que é tomada. Eles criam o título de eleitor em 1881, o título que eu mostrei na aula passada. Então, ele foi criado em 1881. Só que tem um problema: o título não tem foto. Até hoje o título de eleitor não tem foto. Por isso a gente precisa levar o título com um documento com foto, igual eu mostrei para vocês. Então, só que naquela época não tinha. E aí a Lei Saraiva, que criou esse título, não exigia um outro documento com foto. Então continuou bem complicado comprovar que quem estava votando era realmente aquela pessoa. E controlar para que crianças ou para que pessoas votassem em nome de crianças, em nome de pessoas mortas, em nome de pessoas que moravam em outros estados, em outros países. Mas o novo documento, por não ter a foto, o que acontecia? Continuaram acontecendo algumas fraudes. O nome da lei que criou o título de eleitor é Lei Saraiva. Aí tem uma juíza, o nome dela é Ana Maria Marante. Ela é juíza aqui do tribunal, aqui do Distrito Federal. E ela diz assim: as leis, elas já refletiam a preocupação de que realmente se apurasse a vontade daqueles poucos que integravam o universo dos eleitores. Mas, sem dúvida alguma, era um processo eleitoral direcionado, que não revelava um nível sequer razoável de exercício da democracia. O que acontece? Por que essa opinião dela? Lá, conforme criavam-se leis para tentar controlar ali o processo eleitoral, para poder diminuir as fraudes, diminuir a pressão dos políticos, dos poderosos, isso mostra que as pessoas estavam se preocupando e estavam vendo a importância do voto. Porque as pessoas estavam percebendo que quem votava, quem era eleito, exercia um papel importante. Quem era o escolhido para representar o povo ia tomar as decisões que são tomadas até hoje, onde ficariam as ruas, como que seria distribuído o dinheiro público, quanto daquele dinheiro iria voltar para o Estado, para a construção de melhorias ali na cidade, no Estado. Então, todas essas medidas, elas eram tomadas pelos representantes do povo, pelas pessoas que eram eleitas. E conforme o tempo ia passando, os eleitores, que são as pessoas que votam, começaram a perceber isso, perceber que era importante e que o voto não era só um dia para ir lá fazer uma coisa para o governo, que era votar, era realmente escolher alguém para te representar. E eu acho que isso as pessoas estão descobrindo realmente só de um tempo para cá. Mas enfim, vamos lá. Naquele tempo, essas pessoas já começaram a abrir o olho. Então, veio a independência do Brasil, a proclamação da República em 1889. E aí, a gente pensava que as coisas iam melhorar, porque o Brasil, né, foi proclamada a República. O Brasil não era mais um
império. Agora o Brasil ia ter presidente. Presidente seria o cargo mais alto no país, ia ser escolhido, o representante maior do país ia ser escolhido pelo povo. Então as pessoas começaram elas ficaram felizes com a ideia, gostaram da ideia. Por isso foi aprovada essa ideia da proclamação da República. Mas as eleições já estavam longe de representar a real opinião, a vontade do povo. Como, por exemplo, na sala de vocês, tem em média aí uns 30 alunos. Imagina, dos 30 alunos, pelo menos metade é mulher. Então, 15 são mulheres. Aí, você ainda considera aí, a gente vai separar os que os pais ganham mais dinheiro e que os pais ganham menos dinheiro. Se a gente for separar, vamos fazer uma eleição de representante de turma. Você conta 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, mulheres não votam. Aí conta só o voto dos meninos que vai valer. Então, só o voto de 15. Só metade da turma vai poder votar. Isso já não representa a vontade da turma toda. Só vai representar a vontade de metade. Dessa metade que pode votar, eles ainda eram separados. Pode separar assim, só os que têm, dos meninos, só os que têm as melhores notas. Porque na época era assim, ó. Mulheres menores de 21 anos, então pode separar por idade pra vocês, vai dizer só os mais velhos, só os que têm as maiores notas, só o que os pais têm os maiores salários. Então vai acabar que essa quantidade de pessoas que vão poder votar aí na sala não vai representar qual é a vontade da sala, porque no final da conta vão sobrar quantos? 5? 10? Isso vai representar os 30? Vai ser a vontade dos 30? Vai ser a vontade da maioria? Sendo que a maioria nem tá votando? Seria injusto, não seria escolher um representante de turma desse jeito? Pois é, os presidentes eram escolhidos desse jeito. Não era todo mundo que votava. Ó, maiores de 21 anos, menores de 21 anos não votavam. Mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, que são soldados de baixa patente, indígenas e integrantes do clero estavam impedidos de votar. Integrantes do clero são os integrantes da Igreja Católica. Então, é tipo padres, por exemplo, eles estavam impedidos de votar. Então, essa eleição, ela representava realmente a vontade do povo, sendo que a maior parte do povo não votava. Então, tinha um problema muito sério aí. Isso já na proclamação da República, já no Brasil República, já podendo escolher o seu representante maior, o seu presidente. Esse presidente ainda era escolhido pela minoria. E aí, a gente entra num tópico um pouquinho maior. Acho que é bom a gente dividir isso daqui, que é o caso dos 2 governadores eleitos. O voto direto para presidente e vice-presidente apareceu pela primeira vez na Constituição da República de 1891. Então, lembra... Opa, quase que eu derrubei aqui. Lembra quando a tia falou sobre as constituições e a tia falou sobre a nossa Constituição atual? A nossa Constituição hoje, ela é de 1988. Nós tivemos várias constituições. E aí, quando foi proclamada a República, então nós tínhamos um novo sistema de governo. Agora, não era mais o imperador que mandava no país. Quando o Brasil era uma colônia, então quem mandava no Brasil era Portugal. Quando teve a independência do Brasil, lá em 1822, no 7 de setembro, no Rio Ipiranga, fala assim, independência ou morte. Aí o Brasil precisou criar sua primeira Constituição, lembra disso? Aí primeiro a gente teve um código eleitoral, a nossa legislação eleitoral, para poder eleger os representantes, e aí esses representantes criaram a nossa primeira Constituição, em 1824. Aí daí, passou-se o tempo, em 1889, o Brasil então, até então era um império. Nós tínhamos o imperador, que era quem? O filho
do rei de Portugal. Então, o Brasil não queria mais imperador, estava fora de moda, todo mundo era república, todo mundo tinha democracia, todo mundo tinha presidente. E aí, para melhorar a política com os outros países e tudo mais, o que aconteceu? Foi proclamada a república. Agora nós não éramos mais um império, não tínhamos mais um imperador. O imperador é um tipo de rei. Só que aí era daqui do Brasil, não era mais de Portugal, por mais que ele fosse filho de português. Mas agora era um presidente, nós queríamos um presidente, queríamos escolher quem nos representasse. E aí por isso foi proclamada a república no Brasil. Quando é proclamada a república, nós teremos um novo sistema de governo. Só que, como é que tem um sistema de governo? Através da Constituição. Quando nós escolhemos ter um novo sistema de governo, nós precisaremos de quê? De uma nova Constituição. Por isso, teve que ser feita uma nova Constituição lá em 1891. A proclamação da República foi em 1889, 1890, 1891. 2 anos depois, foi feita o quê? Uma nova Constituição. E aí nessa Constituição dizia que nós não tínhamos mais imperador, nós tínhamos agora presidente. E aí tudo está lindo, perfeito? Só que não, né? Porque as fraudes continuaram. E era tanta fraude nas eleições, tanta fraude, gente, que ó, só um spoiler da próxima aula, tá? Que a gente vai falar mais sobre esse assunto. Tinha tanta fraude que em uma eleição teve tanto voto, as pessoas votaram mais de 2 vezes, que foi voto suficiente para escolher 2 governadores. Era tipo assim, uma população de 1.000 pessoas, então teriam quantos? 1.000 votos. E aí, para o governador ganhar, ele teria que ter metade dos votos, mais um, né? Que seria tipo 501 votos. Só que tinham, tipo, mais de 2.000 votos. Então, os 2 que estavam concorrendo tiveram mais de 501 votos. Então, os 2 foram eleitos. Vocês têm noção? Era tanta fraude, que além dos 2 governadores que foram eleitos, ainda tiveram 2 assembleias legislativas, que eram é como se fossem os senadores de hoje, os vereadores que escrevem as leis. Pois é, foram eleitas 2 assembleias legislativas de tanto voto que teve. Da onde que saiu tanta gente? Não saiu tanta gente, saiu tanto voto. Pessoas que votaram várias vezes, votaram em nome de outras pessoas, votaram em nome de pessoas que não existem, votaram em nome de pessoas que não eram de lá. Então, era muita fraude. E a gente vai falar mais sobre isso, porque vamos falar sobre a cultura café com leite, que a gente gosta de tomar de manhã. Não, é o café com leite da política. Na próxima aula, a gente vai falar direitinho sobre esse assunto, porque esse daí é um pouquinho mais longo, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Um beijo, espero que vocês estejam gostando. Tchau!